evidente, né, que a documentação de Anísio, que está sendo preservada e guardada pelo Arquivo Público Municipal de Caetité, traz informações fundamentais para que, de forma a contribuir, né, com o conhecimento, não só, né, da trajetória de Anísio, dos seus familiares, mas da história ah, do seu Alto Sertão da Bahia e do Brasil, né? Então, agradeço demais o convite feito. E quando a casa me convidou para compor uma mesa, eu pensei, evidentemente, nos professores, meus colegas de história, que pesquisaram a documentação e, para além disso, organizaram a documentação da família Espínola Teixeira. Né? É um arquivo muito volumoso, extenso. Além dessa parte de correspondência, tem também fotografias, cartões postais, telegramas, jornais, livros contábeis, muitos livros contábeis, entre outros documentos. E alguns desses documentos, algumas dessas fotografias estão no site do Arquivo Público Municipal de Caetité, numa exposição virtual que foi organizada há um tempo atrás, então é fácil, acessível, caso alguém tenha interesse e curiosidade. De toda a documentação, né, embora a documentação ela trate dos temas os mais diversos, entre a segunda metade do século XIX e a primeira metade do século XX, que é mais ou menos a temporalidade desse arquivo, os assuntos relativos à política, e sobretudo relativos à política na Primeira República, eles são predominantes, eles saltam aos olhos. Então, o maior volume de correspondências e o conteúdo predominante para esse período são os assuntos políticos, né? É o conteúdo político. A trajetória política dessa família, a trajetória política, sobretudo de Deocleciano Pires Teixeira, ela se confunde com a história política da Bahia na Primeira República. A gente vê divergências, reveses, disputas, conflitos, dissidências. Ora ele tinha aliados a seu favor, ora não tinha. Então ele passou um período em ostracismo político, sem ter tantas benesses, né, do governo estadual, que foi o período do governo de Seabra. Então, depois de 12 anos aí de mando, né, seabrista na Bahia, ele então organiza uma grande oposição no sertão, e essa oposição vai culminar, né, com a vitória de Góes Camon nas eleições de 23, né, e de 1923. Então, essa documentação familiar, ela permitiu perceber o que a gente poderia chamar de pequena política, que é essa política que não estava nos jornais, que não é a política que se vê nos atos oficiais, mas é aquela face oculta, onde acontecem os acordos, a troca de favores, as relações de influência. Então, essa política miúda, né, do dia a dia, dos conchavos, então, isso está muito presente na documentação familiar. O que mais me impactou, além da própria presença do tema, né, do possível tema de pesquisa, o que mais me impactou foi a quantidade de documentos no acervo, tanto da família do Barão quanto da família Espínola Teixeira, uma quantidade enorme, basicamente correspondências pessoais. E dentro desse contexto, né, das correspondências pessoais, uma quantidade também bastante significativa de correspondências escritas e recebidas por mulheres. Só para se ter uma ideia, dona Celcina, ela escreveu, entre correspondências emitidas e recebidas, são cerca de 1.500 correspondências. Então é um número bastante significativo, isso ao longo de vários anos, né? Até que o acervo torna-se um pouco, o número de correspondências torna-se um pouco rarefeito na década de 70, que coincide, obviamente, com a chegada do telefone. Então há uma rarefação das correspondências a partir desse período. A pequena política, a política miúda, a gente vê dentro da família, a partir das ações femininas também. Então há ali registradas de maneira sutil, né, bastante suave, algumas influências femininas nas decisões políticas. Então os filhos, é bastante comum isso, os filhos, a partir do momento que eles saem, né, do seio familiar e começam a escrever para a família, eles dão também satisfação para a mãe sobre as suas decisões, sobre as suas ações, e elas
e ela, mãe, remete para os demais filhos que também estão fora tais decisões. Então, é uma articulação bastante interessante. Então, essas conquistas políticas da família, encabeçadas por Diocleciano, tem na base também as ações femininas. Mas isso também leva uma contrapartida para elas, especificamente, que é a dificuldade de se escrever, digamos assim. Deixa eu explicar melhor essa questão. Como eu falei, que a ação feminina ela ocupa todos os espaços da casa, a contrapartida disso é a dificuldade de ter um momento propício para ela, para um exercício do eu nas correspondências. Então, dificilmente nós encontraremos nas correspondências femininas uma carta em que ela reflita sobre ela mesma. São sempre cartas relacionadas a assuntos sociais ou assuntos de família, mas quase nunca delas mesmas. Falando um pouco sobre a situação da produção historiográfica dos sertões da Bahia. Eu acredito que há uma unanimidade, que é um consenso, né, de que essa produção ela cresceu não só numericamente, mas também qualitativamente. Né? E a que se deve isso? Né? Se deve, em primeiro plano, a uma situação mais geral. Né? Dos anos 1990 para cá, o que a gente observa é que a situação política brasileira, o processo de redemocratização, possibilitou o crescimento de cursos de graduação e cursos de pós-graduação no Brasil inteiro. Isso é muito importante. E, por um outro lado, também, a constituição e formação a criação, né, e formação de arquivos aqui no Brasil. O arquivo de Caeté é o resultado disso, né? A organização do arquivo de Caeté em 96 resulta exatamente disso, né? No momento em que essa universidade, a UNEB, é uma universidade que parte para uma interiorização, e a partir daí o curso de História, juntamente com o Arquivo Público do Estado, e a Prefeitura de Caeté organiza de um modo tripartite o arquivo de Caeté, que hoje é uma referência importante e imprescindível à realização desses trabalhos todos. Bom, mas se por um lado a gente observa, é um consenso que há um crescimento, né, dessa produção historiográfica, tanto numérico quanto em termos de qualidade, por um outro lado também, a gente passa a pensar um pouco em qual lugar que os sertões da Bahia ocupam no espaço acadêmico. Eu acho que essa é uma reflexão que a gente precisa fazer. Eu acho que essa mesa ela é tão importante para a gente pensar isso, né? Porque eu acho que o nosso empenho e o nosso comprometimento e o nosso trabalho, ele não encontra uma equivalência, né, de uma aceitação tão interessante como deveria ser no meio acadêmico, ainda não. Isso significa que a gente precisa trabalhar muito mais ainda. Até porque, e aí, por que se dá isso? Né? Até porque eu acredito que muito, né, do que a gente tem produzido vai de encontro a compreensões que se mostram hoje equivocadas, obsoletas, né? Porque a gente tem visto que a gente faz pesquisar fontes, então a gente elimina muito daquelas compreensões mais gerais e generalizantes, né, da nossa historiografia não tão antiga assim, que não é tão antiga assim. Né? Então a gente tem mostrado coisas diferentes, entendido coisas diferentes. O que é interessante para nós historiadores, né, nós somos muito atentos a isso, é a historicidade, né, desses documentos, né? A historicidade deles, não só a historicidade de sua produção à época, mas o modo como essa documentação chegou até nós, né, sendo conservada na Casa do Barão, na Casa Anísio Teixeira, depois na Casa do Barão e depois no arquivo, que é um outro ato, né, humano aí de classificação, seleção, organização, etc. Quer dizer, é uma documentação que muda de espaço e muda de sentido, né, a todo momento. Então, essa historicidade é muito importante. Presente no documento, né? E que a gente sempre acentua nas nossas pesquisas.